Conforme o requerimento número 4/2020, de autoria do vereador Claudemir Duarte, aprovado por este plenário, abriremos um espaço nesta sessão para recebermos o diretor-presidente do SAMAI, o ex-vereador, senhor Dejair Machado, que irá discorrer acerca da instalação do reservatório de água do bairro Azambuja. Convidamos o vereador José Zancanaro e o autor, vereador Tuta, para conduzir o diretor-presidente do SAMAI até esta mesa. Concedemos a palavra ao diretor-presidente do SAMAI, ex-vereador Dejair Machado, por até 20 minutos, para discorrer sobre o reservatório do bairro Azambuja. Com a palavra, o diretor-presidente. Boa noite a todos, senhor presidente Ivan Martins, nobres vereadores. Eu sempre fico contente quando me convidam para vir para cá, primeiro porque daqui eu tenho grandes e boas lembranças. Segundo, porque é sempre a oportunidade, né, da gente levar as informações corretas, levar que, na realidade, o SAMAI, a autarquia, está fazendo com relação à distribuição, à captação de água. Então, é sempre importante quando a gente é convidado, e eu já tenho o privilégio de ter vindo aqui no final do ano passado, e agora também quero agradecer ao vereador Tuta, que apresentou esse projeto, para vir falar sobre esse assunto especificamente. Mas é claro que vou aproveitar essa oportunidade para já fazer outras colocações com relação aos investimentos que o SAMAI está fazendo na área da captação e distribuição de água, em que condições que nós estamos fazendo, o quanto estamos investindo. Então, depois eu vou ficar à disposição para as perguntas que vocês acharem necessárias. Bom, essa questão do Bruxal, do reservatório do Bruxal, alguém de uma forma irresponsável, tá, ou por total desconhecimento de causa, começou a colocar nas redes sociais, chamado fake news, né, de que aquilo lá tinha sido feito de uma forma desordenada, sem projeto, que estava lá numa situação que podia ocasionar lá um desastre ecológico. Tem um ex-prefeito que chegou até a comparar lá com a tragédia de Brumadinho. Agora veja que ponto que nós chegamos. Então, quando nós iniciamos aquela obra, aliás, essa obra, ela faz parte do plano plurianual de investimentos. Não foi eu que resolvi fazer. Isso a Câmara aprovou em 2018, né? Plano Plurianual de Investimentos, e está lá o reservatório Bruxal, o reservatório Águas Claras, 500 mil litros. Então, quando nós mandamos fazer, aliás, não é o SAMAI que está construindo, o SAMAI não constrói, o SAMAI, ele capta a água, reserva e distribui. Nós não construímos o reservatório. Nós fizemos uma licitação, inclusive a empresa que ganhou é brusquense, né? Montage, a empresa chama-se Perfil, mas é do Grupo Montage. Atua desde 88,
no ramo de construção do reservatório, trabalha desde 1988 nesse setor. Bom, como é que nós vamos fazer? Lá no Bruchal tinha um reservatório que estava deteriorado. Aquele sim podia ser que pudesse dar problema, de 30 mil litros, que foi construído há 20 anos atrás, mais ou menos. Bom, nós removemos desmanchamos, né, aquele reservatório e naquele local construímos um de 500 mil litros, que é a necessidade para a região. Nós não podemos tirar um de 30 e colocar o mesmo de 30, porque nós temos que pensar que a população ali está aumentando, nós temos problema de abastecimento naquele local, existem situações ali que a água só chega de noite. Tá? Agora, não foi feito de uma forma como quiseram implantar, e aonde apavorou uma parte da população que mora abaixo daquela região. Não foi feito de uma maneira irresponsável. Para começar, a área que nós usamos é 30 centímetros maior que a área que era usada. Só que, claro, mais alta, maior capacidade. Aquilo ali teve projeto de sondagem de solo, feito por uma empresa terceirizada, não é feito pela mesma empresa que construiu o reservatório. Tem avaliações de engenheiro, está dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, se alguém quiser procurar, é 6484. Aquilo foi feito cálculo estrutural para ver se comporta aquele tamanho, se não há necessidade de fazer qualquer outra alteração. Então, foi feito com todos os critérios técnicos. Não foi feito de uma forma de qualquer jeito, como tentaram implantar. Eu estou dizendo, a pessoa que começou a implantar isso na rede social é uma pessoa totalmente desqualificada. Como é que ele pode dizer que vai tombar, aquela obra vai tombar e vai rolar? Ainda ele sabe até para onde vai rolar lá para a Zambuja. O senhor me desculpe, mas eu estou falando, depois o senhor pode falar. Por favor, pedimos a plateia que não se manifeste. Depois, se o senhor quiser falar comigo pessoalmente, eu também falo. A responsabilidade, se o senhor não sabe, é dos engenheiros que estão fazendo, que inclusive tem registrado no CREA. Tá? Não é a responsabilidade de alguém que não tem responsabilidade. Então, essa pessoa que implantou isso aí é mais ou menos aquela pessoa que implantou também na época que o pavilhão da FENARRECO ia cair. Eu era vereador naquela época, que o vereador Vilmar Martins lembra. Tinha gente que não ia mais na FENARRECO, porque vai cair. Depois implantaram uma outra fake news, que nós chamamos hoje, que a ponte estaiada ia cair, e teve gente que acreditou. Depois implantaram que a passarela, que atravessa o rio ali, Itajemirim, também ia cair. Mas, meu Deus do céu, nós estamos no século XXI. Não dá para acreditar nisso aí. Ora, nem o SAMAI, nem os engenheiros que fizeram o projeto, nem aqueles que fizeram sondagem de solo, ninguém ia fazer uma obra numa situação que pudesse eventualmente causar um problema. Entendeu? Ora, nós temos os projetos, sondagem, temos o laudo da Defesa Civil. Quando eu vi que a polêmica tinha se dissipado, eu fui na Defesa Civil, eles foram lá, fizeram o laudo. Eu tenho o laudo, se quiser depois eu mostro. Eu tenho o laudo da Defesa Civil. Vereador, só me dá um segundo. Eu quero esclarecer a plateia que o nosso regimento interno não permite manifestação, nem a favor nem contra. Se... Por favor, nós não queremos fazer isso. Não, é a Casa do Povo, mas com respeito. Com respeito, nós temos um regimento interno aqui. Tá? E peço que reponha aí o tempo que foi perdido. Com a palavra, continua. Aqui no grito ninguém vai ganhar, viu? Se o senhor está acostumado a ganhar no grito, aqui não. Aqui é dentro do regimento interno.
Vereador, muito obrigado. Então, nós temos o laudo da Defesa Civil, temos o laudo da AGIR, que é a agência reguladora, e temos todos os CREAs exigidos e todas as assinaturas de engenheiro. Mais credibilidade que essa, não tem como dar. Agora, se vocês quiserem continuar acreditando em pessoas desqualificadas, não tem nenhuma condição de fazer nenhum laudo, porque não sabe o que estão dizendo, então continue. O que eu estou colocando aqui é o que a ciência está dizendo. Se aquilo lá tem perigo de desmoronar, então a ciência está totalmente errada. E nós não vamos ser tão inconveniente, ou vamos ser tão irresponsável, e fazer alguma coisa que pudesse dar problema. Com isso aí, acho que encerro e depois fico aqui também à disposição, qualquer pergunta que possa ser feita. Ora, nos mesmos moldes feitos no Bruchal, tá, nós temos um reservatório de 6.500.000 litros. Está lá no lado da estação, que foi feito, inclusive, quando a doutora Fabiana de Castanhé era presidente do SAMAI. 6,5 milhões. Esse reservatório está a 3,5 metros do barranco. Aquele nosso lá está a 3,8 metros. Mas ninguém levantou essa polêmica. Quer dizer, é só esse que está errado. Nós estamos fazendo outro de 500.000 litros, está pronto, está em fase de acabamento, lá na Limeira. 500.000 litros. Ninguém levantou o problema. Estamos fazendo outro que está pronto também, fase de acabamento, lá em Dom Joaquim, de 100.000 litros. Então, será que é só esse que nós íamos errar? Ou vamos colocar uma população aí em apavoramento por irresponsabilidade? Não. Olha, nunca nenhum morador foi lá no SAMAI falar comigo. Nenhum. Foi vereador. O doutor Celso foi lá, o Tuta me questionou, o Léo, o Ivan, Cleiton, Marcos, todos foram lá se inteirar. Mas nenhum morador foi, senão eu tinha explicado o que eu estou explicando aqui. Agora, achar que vai dar problema, a lei do achismo não existe. Existem as leis científicas baseadas nas normas técnicas. E isso foi cumprido. Com projeto, com laudo, com tudo. Como eu tenho 2 minutos ainda. Ah, é? Isso, 8 minutos. Bom, esse assunto aí, depois, se alguém quiser continuar o questionamento, eu vou estar aqui à disposição. Mas parece também que no próprio requerimento do vereador Tuta, parece que tem algumas perguntas sobre investimentos lá na Limeira. Bom, no bairro de Limeira, nós temos lá uma estação isolada e nós lá buscamos a água de uma nascente, aliás, uma água excelente, muito boa. É uma água que quase não precisa de tratamento nenhum. Ela é límpida, turbidez, cor, etc. E lá nós tínhamos uma produção, temos ainda uma produção, de 22 litros por segundo, em torno de 80 metros por hora. E esta estação estava levando água para aquela região da Limeira toda, consequentemente, com pouca falta de chuva, um aumento muito grande da população. Vejo que só ali no loteamento Cadore, ali tem 200 casas, daqui a pouco tem 400 pelo tamanho lá. Então, é claro, começou a diminuir, aumentar o consumo, diminuir a pressão, né? Tem local onde a residência é mais alta, já começa a chegar com dificuldade. O que nós fizemos ali? Nós tentamos ali aprofundar ali alguns procedimentos em termos de bomba, de motor, de rede, mas não chegava a um resultado correto. Então, o que nós fizemos? Isso, inclusive, nem está no plano plurianual de investimentos. Nós fizemos o seguinte, nós contratamos uma empresa, já está lá, que está colocando uma outra ETA modular, nos moldes daquela que já tem lá, para dobrar a produção de água na Limeira.
Bom, mas não adianta dobrar a produção se você não tem reservação. Aí nós construímos, está em fase de acabamento, tá? 500 mil litros lá, e estamos aumentando a rede para 250. A rede lá era de 150, aliás, já está pronto, conforme falta só interligá-la. Uma rede de 250, mais produção, né? Uma rede maior, nós vamos conseguir fazer com que aquela região da Limeira, principalmente ali no loteamento Círio Jevaé, aquele local mais alto, nós vamos conseguir resolver de uma vez por todas. É um investimento grande, são 670 mil, tá? Só a... Caiu no chão. Para vocês terem uma ideia, ó, eu trouxe aqui em valores atualizados, aqui, ó. Samaide, em 2019, tá? Ele investiu R$ 3.965.748,54, tá? Quase 4 milhões. Investimento. Rede, bomba, posso citar aqui, ó, conjunto motobombas, dimensionamento de rede, rádios, marco-medidores, equipamentos, reservatório da Limeira do Bruxal. Reservatório do Bruxal, R$ 389.800, tá? Quiserem saber. Reservatório da Limeira, reservatório da Limeira, R$ 404 mil. Geradores, tá? Tivemos que colocar gerador em todas essas estações isoladas, porque faltava muita energia e nós tínhamos que parar o tratamento. Só em gerador nós investimos ali 437 mil. E estamos fazendo agora, tentando resolver um problema que nós já pegamos ele, que hoje o Ministério Público exige que uma estação de tratamento de água tenha que ter uma estação de tratamento de efluentes. Nós não tínhamos, nunca teve. O que nós vamos fazer? Nós temos que construir uma estação de tratamento de efluente no lado dessa nossa ETA, o mais próximo possível, para jogar o lodo e depois tratar e jogar de volta para o rio. Ora, vocês podiam perguntar, mas que poluição você estava fazendo? Praticamente nenhuma. Tira o lodo da água, barro e joga de volta. Alguém disse assim, mas vai assorear. Mas o mesmo barro que tira, joga. Mas tem o alumínio? Tem. Nós usamos lá o policloreto de alumínio, que é para flocular a água, para melhorar a qualidade, mas a quantidade de alumínio que é dispersada ali é tão pequena que passa a não ser considerado. Mas já que é lei, nós precisamos fazer. Como é que nós vamos fazer? Bom, a única forma de fazer é tirar a técnica de lá, onde estava, para poder implantar ali uma estação de tratamento de efluente. Aí nós tiramos, estamos retirando agora, passando para um outro local, que é aqui na Avenida Dom Joaquim, que vai ficar entre a ETA, futura nova ETA, e a ETA Central. Vamos passar a técnica para lá, até o final desse mês, início do mês que vem, está tudo lá. E demolir aquela parte onde existe área técnica, almoxerifado, também que já não tem mais condição de estar ali, porque não cabe mais nada, e vamos passar para essa nova localização, abrindo um espaço ali para construir a estação de efluentes. Alguém já me perguntaram, por que estão tirando a área técnica de lá? Ninguém ia tirar alguma coisa de lá se não estivesse funcionando. Primeiro que não cabe mais nada lá, o almoxerifado. Se alguém um dia for lá no almoxerifado, vai ver que você não pode botar mais uma agulha lá. E segundo, porque eu preciso daquele lugar. Inclusive a associação, até fico sentido, porque a associação existe desde 1993, associação lá dos servidores, que foi implantado lá no lado dentro, vou ter que tirar. Tem jeito, tem que tirar. Mas para onde é que vai? Não sei. É uma associação, né? Eu tenho que tirar porque sou obrigado a usar aquela localização para poder construir a estação de tratamento de efluentes. Vejam só, nunca se ouviu falar, eu fui vereador 20 anos, nunca soube que uma estação de tratamento de água precisava tratar os efluentes, mas agora precisa.
Entende? E lei é lei, né? Dura lex, sed lex. Tem que cumprir a lei. Presidente, eu estou satisfeito e fico à disposição para alguma pergunta que houver que eu possa explicar. Obrigado, presidente do SAMAI. Nós vamos conceder aos vereadores uma pergunta, tá? Então, 3 minutos para uma pergunta para quem quiser se manifestar, para que o diretor-presidente do SAMAI, né, possa responder. Com a palavra, o vereador Marcos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia aqui na casa, os servidores, a imprensa, uma boa tarde. Na verdade, nem seria um questionamento, senhor presidente. Eu até gostaria aqui de colocar que essa situação já vem ocorrendo há algum tempo, desde a implantação, né, do reservatório, e a época que nós fomos até a procurar, né, o serviço do SAMAI para obter informações, até estavam sendo realizados os laudos ainda de defesa civil e tudo mais, então eu acredito que agora já estejam todos prontos, as documentações já estão todas apresentadas, só que não chegou ao nosso conhecimento. Então, eu conversei com o grupo de oposição, todos aceitaram, acharam coerente a situação e gostaria de pedir, né, então solicitar ao diretor-presidente do SAMAI e também ao presidente da Câmara, se pudesse, então, nós gostaríamos de apresentar, como não há tempo de fazer essa apresentação por escrito, né, eu conversei aqui agora, que era até às 14h, uma abertura de uma comissão provisória para a gente pegar os vereadores e estar verificando, né, juntamente com o SAMAI, essa questão da documentação, ver se está tudo certinho, até para dar um respaldo para a própria comunidade que nos procura, né, eu sou representante do bairro Zambuja também, então a gente também fica preocupado, né, com essa preocupação deles, e por isso que eu estou aqui, então, me colocando à disposição e solicitando em nome do grupo de oposição, para que a gente possa, então, na terça-feira que vem, protocolar esse pedido na casa, que a gente monte uma comissão aí de 5 vereadores, aí que a gente possa ir até o SAMAI, verificar toda essa documentação, ir em loco para ver se as medições estão todas corretas, se está tudo, para que a gente possa dar essa segurança total à comunidade. Então, essa é a minha solicitação, né, em respeito ao diretor-presidente do SAMAI, mas eu gostaria, então, que, se nós pudéssemos, então, ter esse tempo, a comissão poderia ter um prazo de 30 dias no máximo, que a gente possa verificar, terminar até antes, mas, né, para que a gente possa realmente verificar isso em loco, essa documentação, a questão da construção, junto com os engenheiros, né, os responsáveis, e a gente possa realmente trazer aqui para casa, então, para não haver mais esse embate entre a comunidade e o SAMAI e também a Câmara de Vereadores de estar, né, nesse impasse aí da população com a entidade. Então fica aqui a solicitação, com todo o respeito, que se pudesse ser acatado, então que a gente pudesse apresentar esse pedido na próxima sessão e que a gente pudesse montar e fazer esse trabalho num período bem curto, né, e apresentar realmente tudo que foi exposto aqui. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, o requerimento, a qualquer momento, né, na sessão seguinte, pode ser apresentado, sim. Né? Tem que ser por escrito. Aí, por isso, na semana que vem, pode apresentar o requerimento, Vossa Excelência e mais os demais vereadores têm todo o direito de apresentar. Vereador Tuta, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos nossos amigos que nos acompanham, ao pessoal também ali, familiares da Zambuja, e também ao diretor-presidente do SAMAI, mais uma vez atendendo o pedido desta casa e prontamente sendo, né, vindo a esta casa. Senhor presidente, eu, em 2 situações que apresentei o requerimento, tanto da situação do reservatório, quanto de uma extensão de rede que entreguei, né, para o diretor-presidente ali, o pessoal que veio lá do Cedro Grande, né, do Cedro Alto, o pessoal da Dona Maria, e também eu aqui deixo muito bem claro, de todas as vezes que fui procurado ali a família da Zambuja, né, do Gerson, nenhum momento eles me questionaram contra, né, a construção, né, de um reservatório, de uma ampliação.
né? Não é que são contra a obra. Eles só houve essa preocupação, e a gente, como vereador, a gente não pode deixar, né? A gente tem que sempre trazer para poder, então, aqui, né, a gente poder ter esclarecimentos sobre toda essa questão. Uma das preocupações, e eu até tive, como a gente também trabalhou, né, em tempo com obras, enfim, foi a questão só, Dejair, foi muito bem aqui as suas colocações, pela questão do reservatório, né, que tinha de 30 mil litros, hoje sendo um de 500 mil litros, onde ela não se estende para as laterais, ele tem uma altura, e com essa altura, né, não se tem nenhum furo, né, para que não pode mais hoje bater estaqueamento, mas enfim, né, ali ter como o concreto, né, para poder fazer lá pelo que se viu, né, teve só o radier, foi só feito o radier e não teve aí então um suporte maior, como, né, fica alto, ele ter uma base, né, essa base foi colocado ferro, a gente viu, foi feito, mas para um radier, não para ter feito os furos, ter injetado o concreto junto com a ferragem, né? Essa só é a minha colocação também. E todos os laudos aqui, como foi colocado o vereador Marco, houve-se o interesse de fazer, então, esse grupo que estava, né, ia pegar todos os laudos e poder estar dando essa resposta mais efetiva, né? Mas, de antemão, agradeço a presença aqui do vereador, né, que teve, do ex-vereador, presidente que esteve aqui, e só essa questão, porque só o radier, com a altura que tem, né, fica essa questão, se pensou isso, sobre essa questão, se houve esse questionamento, ou se a engenharia diz que só com o radier, não tendo esses furos, não tendo essas estacas, claro que não vai poder ali bater estaca, mas sim fazer com furo, com broco contínua, e ali botar o ferro armado e injetar o concreto, para poder ter umas pilastras, né, como já tinha sido feita uma licitação, se eu não me engano, uma chamada de preço em 2017, se eu não me engano, sobre esses estaqueamentos dessas obras, né? Então, por que não se houve, de repente, a chamada dessas empresas para estar fazendo esse suporte, para aí, então, poder, no meu entendimento, dar uma segurança maior? Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos para mais um vereador, para que o diretor-presidente Samay possa responder. O vereador Queca. 3 minutos, vereador. Boa noite a todos, senhor Dejair. Eu também, assim como os outros vereadores, eu não conversei com o senhor, mas no dia 7 de fevereiro, eu com um servidor aqui da casa, a gente ligou para o Samay, fomos muito bem atendidos pelo César Galber, né? É isso? Isso. Muito bem atendido, ele se colocou à disposição para apresentar toda a documentação, e depois a gente ligou para a Defesa Civil. Ali o diretor, o senhor Carlos Alexandre Reis, ele disse que não daria informações, só com um pedido de informação, que não daria informação por telefone, que só se... E aí eu saí daqui da casa e fui lá, uma sexta-feira à tarde, e pedi informação sobre esse caso para ele, e ele me falou que eles já teriam contratado uma outra empresa, que eu acho que nem era de Brusque, para fazer um novo laudo e que seria apresentado depois para os moradores e para quem quisesse. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento se realmente foi feito essa contratação de uma outra empresa para fazer o laudo lá. O senhor falou da geografia, lá da sondagem do solo, né? Se foi feito essa contratação, se foi feito esse novo laudo, se o senhor tem conhecimento disso e se tem, qual foi o resultado desse laudo, e se a gente poderia ter acesso, né, também a esse laudo. Aí ele vai ser pedido pela comissão, né? Tá, mas se o senhor tem conhecimento
então, dessa nova, da contratação de uma nova empresa para fazer o laudo. Seria isso. Obrigado, vereador. A palavra, então, está com o diretor-presidente do SAMAI para a resposta. Bom, com relação à pergunta do Marcos, toda essa documentação, é claro que o SAMAI possui. O laudo da Defesa Civil, eles contrataram, porque nós temos um engenheiro que fez o laudo da sondagem, não é o mesmo engenheiro que assinou, até porque nem pode, a construção do reservatório. Nós temos o projeto do reservatório, o laudo de uma empresa, se não me engano é de São José, especializada em sondagem de terreno, que agora me fugiu o nome da empresa de São José, Sonda, acho que é. E a Defesa Civil pediu, eu não sei se foi feito um laudo, porque aí já não cabe mais a mim. A Defesa Civil pediu um laudo feito pelo geólogo, muito conhecido aqui na nossa região, acho que já teve até aqui, que agora me fugiu o nome também. Juarez Almond. E eu tenho a resposta da Defesa Civil. Inclusive, a Defesa Civil está pedindo, está recomendando, não está pedindo nem exigindo, recomendando que nós começamos lá, que a gente comece lá, usando 1/3 da capacidade, e à medida que vai passando o tempo, a gente vai aumentando até atingir 100%. Porque é o seguinte, nós fizemos lá um reservatório para 500 mil litros, mas não há necessidade de colocar 500. Isso aqui é uma projeção para o futuro. Né? Hoje Léa tem 30, não atende. Então, claro, atendendo a recomendação da Defesa Civil, nós vamos começar ali com 1/3 e ver como é que está se comportando, se está havendo alguma movimentação de terra, é outra história. Agora, tudo nos assegura que a obra é perfeitamente correta dentro dos padrões da BTN, a norma 8464, assinada por engenheiros do CREA, engenheiro de sondagem, engenheiro da própria Perfil. Mas toda essa documentação, viu, vereador, não tem problema, a gente pode remeter para cá. A Defesa Civil, nós temos uma, da AGIR, que é a agência reguladora, do CREA, nós temos tudo isso aí. Com relação ainda aos reservatórios, né, é que vocês devem estar lembrado, do ano passado, nós tivemos um problema sério de abastecimento. E nós fomos muito criticados em dizer que o SAMAI não está investindo, o SAMAI não investe, o SAMAI não está investindo, só está concentrado lá na estação da Cristalina, e agora nós estamos terminando o projeto para fazer a terraplanagem. Acredito que até o final do mês, mais tardar no início do mês que vem, nós vamos lançar o edital para fazer a terraplanagem e o acesso. Então a gente era muito cobrado. Bom, aí nós começamos a investir, fomos começar. Investir onde? Primeiro você tem que começar a investir em captação. Aí, olha, aqui, ó, conjunto motobombas, R$146 mil, dimensionamento de rede, aumentando, tá? Macromedidores, só os macromedidores, ó, 695 mil, equipamentos em geral. Aí fizemos o reservatório do Bruxal, que já estava planejado no plano plurianual de investimentos, não foi tirado da minha cabeça, o de Dom Joaquim, o do reservatório da Limeira, em função da produção dobrada de água que nós vamos ter lá, e o projeto da ETA Central, que é o da Cristalina, ele está acontecendo. Tá? Muita gente também pergunta, mas está demorando. Mas veja só, esse projeto ele foi assinado no dia 14 de dezembro de 2018. Todas as empresas que se classificaram para participar, todas elas pediram 1 ano para elaborar o projeto. Porque tem licenciamento ambiental, aí tem desapropriação, não é só a construção, tem a rede, tem uma série de situação. Bom, dia 14 de dezembro de 2019 fez 1 ano, e ainda nós não conseguimos receber o projeto inteiro, recebemos só a primeira parte, que é a parte terraplenagem. Então,
as coisas estão andando, mas o poder público, você sabe, depende de licitação. Às vezes você faz uma licitação, depois a empresa que não ganha impugna, aí demora mais um tempo. Mas está avançando, está avançando. Depois o senhor fala. O senhor devia se candidatar a vereador. Com relação à pergunta do vereador Queca, tá? A Defesa Civil, como já disse, fez o laudo, não sei se está por escrito, mas levou lá o engenheiro Juarez Amonde lá. E o vereador Tuta me fez a pergunta, a preocupação com a segurança. Quer ver, vereador? O reservatório de Nova Brasília é 2 milhões de litros lá. Foi feito em 2010, nos mesmos moldes que esse foi feito no Buchal. Mesmo. Só não foi a mesma empresa. Mesmo projeto, mesmo sondagem, todo. Está lá. Nunca ninguém questionou que ia cair. Continua aberto para outros vereadores. Vereador Paulinho Sistrem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora, quem nos acompanha no plenário da casa, quem nos acompanha das suas residências também. Também uma boa noite especial aqui ao presidente, ex-vereador DG Machado. Então, como já foi questionado bastante sobre a Zambuja, nós vamos ter possibilidade com essa comissão. Eu vou fazer uma pergunta sobre a Limeira, a qual o superintendente já colocou, na verdade, mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Nós tivemos, inclusive, com a presença do próprio superintendente, lá na escola Alexandre Merico, no início de 2019, com algumas pessoas da comunidade, solicitando realmente a preocupação daquele problema que o senhor citou aqui, da falta de água, principalmente nas regiões mais altas. E nós temos em vista que, logo à frente do loteamento Círio Geverti, nós temos o loteamento Próspero Cadore, que com certeza já está passando de 600 residências, principalmente casas geminadas, e aí vai passar de 1.000 lá, brincando, e com certeza, o loteamento Círio Geverti vai ficar mais prejudicado ainda pela essa falta de água. Queria então saber como que está a ETA, se tem uma previsão realmente para ela finalizar, e de que forma essa ETA vai estar trazendo essa água até o loteamento, porque vai parar antes no loteamento Próspero Cadore, se vai ser adequado alguma rede. E mais do que isso, uma curiosidade que foi tocado aqui em algumas sessões, como funciona hoje, Dejair? Por exemplo, é aprovado um loteamento daquele tamanho. Qual é a voz do SAMAI na administração pública nesse planejamento? Passa por vocês, o IBPlan, a própria Defesa Civil, enfim, dá um pitaco, passa por ti, tu dá a aprovação, teus técnicos vão lá e falam, ali vai ter capacidade de abastecimento? Então, seriam essas as indagações deste vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua aberto. Vereador Lima, por até 3 minutos. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, o Dejair aqui representando o SAMAI. Com relação a essa preocupação que as pessoas têm com o peso e com as dimensões e a localização, e mesmo com esses laudos técnicos, eu vou dar um exemplo aqui. A nosso trecho recém-terminado da rodovia, da parte que já está duplicada, já tem acho que 3 ou 4 trechos, que se eu não me engano, que já houve adensamento e já desceu mais de meio metro, e até tem placas avisando que existe o desnível. Dependendo do local que a pessoa passa e do desnível que ela passa, ela pode capotar o carro. Já conheci duas pessoas que capotaram o carro, no sentido que vai de Brusque a Itajaí. Eu pergunto isso porque, com relação a essas dúvidas, e como foi citado aqui, quantas toneladas por metro quadrado possui a possibilidade quando ele estiver cheio, nesse reservatório de 500 mil litros, e quantas toneladas tem por metro quadrado, ou por toneladas ou quilos, dependendo do tamanho, talvez acabe a unidade seja em toneladas. Porque dependendo da altura, a área pode se tornar muito maior ou muito menor. Então, quantas toneladas tem nesse reservatório de 2,5 milhões por metro quadrado e quantas toneladas tem nesse reservatório de 500 mil litros?
Obrigado, vereador. Continua a palavra, vereador Dr. Celso, por até 3 minutos. Cumprimento o nosso presidente, vereador Ivan, cumprimento o nosso plenário, cumprimento aqui o presidente do SAMAI, Dejair, os nossos munícipes que nos acompanham nessa tarde. E aqui, Dejair, agradecer a forma com que eu fui atendido no SAMAI em função desse problema do reservatório do loteamento Bruxal. E o Lima aqui colocou muito bem o aspecto que envolve, né, o dimensionamento e o estudo. Nós não somos técnicos nessa área. E, veja aí, eu conheço pessoas dali que são do meu ciclo de amizade, são pessoas extremamente sérias, honestas, trabalhadoras, e que passaram a conviver em função disso a síndrome do pânico, praticamente. Não tem mais sossego, existe já esse medo enraizado que possa ocorrer alguma coisa que a gente às vezes não consegue definir. Acredito eu que toda estrutura existe um risco mínimo, mas sempre existe. E como preservador de vidas, né, eu não sei se é possível isso, mas eu acho, na minha opinião, na minha simples opinião, de que teria que haver, por uma empresa com capacidade para gerar, um laudo de risco técnico mesmo, mais embasado, para a gente até poder aliviar esse sofrimento dessas famílias. Eu, da mesma forma como te posicionas, baseado nos termos técnicos e científicos, nós acreditamos na ciência, mas diante do fato que surgiu, fica difícil você dizer assim, não, pode ficar tranquilo que nós garantimos que não vai ocorrer nada. Então, acredito eu que a gente teria que subsidiar ainda mais essa consolidação realmente de que existe praticamente a ausência total de risco para esse pessoal que vive ali embaixo, no pé do morro onde está hoje localizado o reservatório. Então, não sei se teria condições, se a própria Câmara, através dessa comissão, vereador Ivan, pudesse realmente pagar, eu não sei se é possível, mas um organismo técnico que pudesse embasar e dar segurança para essas pessoas. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que buscar. Mas parabenizar a explanação e agradecer mais uma vez a forma com que fui distinguido e atendido por Vossa Excelência lá. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra é do presidente SAMAI para devida resposta. Muito obrigado. Eu vou iniciar, então, pelo Dr. Celso aqui, para não me perder. O vereador, a preocupação ela pode até existir, né? Mas é totalmente desnecessária, porque os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 6484, foram todos eles rigorosamente cumpridos, com sondagem de solo, com projeto estrutural, né? Então, a preocupação, eu até entendo uma parte da população que não confia na ciência, eu continuo confiando na ciência. Vereador, só um minutinho, presidente. Eu queria solicitar à plateia o seguinte, nós temos regras, então o senhor entenda que nós temos regras a ser cumpridas aqui. Não só o vereador, como a plateia também. Senhor, me desculpa, mas se o senhor continuar assim, eu vou pedir a sua retirada do plenário. Então, por favor, vamos aguardar o término, depois o senhor fala com o nosso convidado, mas não interrompa a sessão, por favor. Isso é regimental. Eu estou pedindo, por favor. Continua com a palavra, presidente. Olha, tem certas situações que só ficando calado para poder responder. Quando a pessoa não quer aceitar, não aceita. Pode vir Jesus Cristo e descer aqui que também não vai acreditar.
nós fizemos tudo dentro do que preceitua as leis. É a mesma preocupação que alguém possa dizer, olha, está se construindo um prédio aqui no início do Dr. Penito, que vai lá para o nosso reservatório grande ali. Ele está numa situação, na minha visão, mais preocupante que o próprio reservatório. Olha onde é que está sendo construído. Tá? 10 andares, na beira do barranco, lá embaixo passa o barranco. Mas é claro que tem estudos, que tem projetos, que ninguém vai fazer um negócio desse, botando em risco a população. Mas isso já expliquei. A preocupação, se continuar existindo, é porque não querem aceitar o lado da ciência. Eu sou mais pelo lado da ciência do que a lei do achismo. A lei do achismo já passou muito tempo. Igual a ponte estaiada aqui ia cair, a Fenarré aqui ia cair, até hoje tem gente esperando para cair. Com o vereador Paulinho, o senhor até me convidou para ir lá, e aliás, em 2 situações, eu já fui através do seu convite, e vou convite de qualquer vereador. Entende? Uma foi ali no Beco Medeiros, que nós resolvemos, aquela parada lá, e a outra foi lá na escola lá da Ciro Gevaer, que realmente nós temos um problema. Na oportunidade que eu tive lá, eu disse que nós íamos fazer algumas ações para tentar minimizar. E fizemos, com relação a bomba, motores, válvula, booster, etc. Só que não resolveu o problema total. Mas o nosso planejamento já era construir uma ETA maior, e isso nós fizemos. Está lá, o senhor até convido o senhor para lá visitar. Começaram, até deu um trabalho para transportar, porque aquilo é uma peça só, praticamente. E nós, para conseguir chegar com a ETA lá, nós levamos mais de um mês, porque teve uma época que começou a chover, aí não passava, porque a rua é muito estreita. Tivemos que serrar no meio, levar a metade num dia, a metade no outro, depois reconstruir ela lá de novo. Então, isso tudo demora. Né? Essa estação nova, que vai trabalhar conjuntamente com a outra, vai produzir o dobro, porque lá nós temos lá uma nascente ótima lá. A vazão de água lá é espetacular, tanto a vazão como a qualidade. Aliás, o povo da Limeira, em termos de água, vai ser o mais privilegiado. Água de qualidade, não é uma água que, por exemplo, tem muito ferro, muito manganês, como a nossa água do Rio Itajemirim, e ela tem uma vazão suficiente para atender aquela população. Com a duplicação da produção e, consequentemente, com a nova rede que nós já começamos a fazer, e viemos até ali na Alberto Miller, ali já tem de 250, e, consequentemente, vamos seguir, tá? Até onde for possível e até onde for calculado para que dê resultado. Então, essa situação da Limeira vai ser resolvida. Isso tenho a maior certeza com essa questão dessas ações que estamos fazendo. O doutor Lima, eu não teria agora números em mão para dizer, mas só para que o senhor tenha uma ideia, 1 litro de água é aproximadamente igual a 1 quilo. Tá? Então, se é 500 mil litros, é 500 mil quilos. Tá? E mais 1 quilo de água é praticamente igual a 1 litro. Tá? Para não dizer que é igual, porque seria água destilada. Agora, o peso, tá? O peso ele é perpendicular ao solo, à superfície. Então, claro que se não houver uma estrutura calculada suficiente, pode dar problema. Agora, se é para ficar preocupado, não sei se vocês lembram, eu era vereador aqui, quando fizeram o primeiro reservatório lá eu acho que o Tuta está lembrado, lá na Nova Brasília, e ele deu um vendaval lá e arrancou a parte que estava vazio. Então, o vento minou lá e estava vazio e deu aquele problema. Se estivesse cheio, não acontecia. Né? Porque o peso dele, ele faz peso, né, em cima daquela área que ele foi construído. Então, não há nenhuma preocupação. Embora existam pessoas que teimam em dizer que aquilo lá foi feito de qualquer maneira, a preocupação... Aí alguém vai dizer, mas o senhor garante? Mas, escuta, a engenharia está aí para garantir. Se os engenheiros que fizeram os cálculos
Eles são os... Aliás, o responsável nem sou eu por aquela construção, nem é nenhum de nós. O responsável é o grupo de engenharia que construiu, que fez a sondagem, que construiu, o que acompanhou, que nós temos lá e funciona muito bem, embora pouca gente saiba. Nós temos lá uma equipe de engenheiros que fazem a fiscalização diariamente. Está aqui o Beto Valendoschi, está aqui o Fausto, está aqui o diretor-geral, que é o Gamba, está aqui mais 2 funcionários aqui, o Leandro e o Alexandre. Nós acompanhamos toda a obra efetuada pelo SAMAI, é vistoriada e ela só é paga a partir do momento em que a nossa equipe de fiscalização assina. Tanto que eu estou tendo um problema agora, porque a empresa que ganhou a licitação para fazer a estação da AETA da Cristalina está demorando nos prazos para entregar. Já era para ter entregue a fase 2 e até agora não integraram. Então nós não pagamos. Foi pago até agora, de um total de 1.300.000 e poucos mil reais, foi pago até agora, onde é que está aqui? Foi pago 452 mil. Tá? Não foi pago nem a metade ainda. Só a partir do momento que eles entregarem o projeto e a nossa equipe de engenharia do SAMAI aprovarem aquele projeto que está ali, é que nós começamos a pagar. Exatamente como aconteceu com os reservatórios, com inclusive rede, que nós terceirizamos, rede maior e tal. Então, não é feito, é uma coisa, vou mandar fazer e está pronto, vamos pagar. Não, para isso existe uma fiscalização. Nós temos uma equipe de fiscalização que é totalmente responsável se der algum problema de fiscalização. Acho que respondi, presidente. Obrigado, presidente. Continua a palavra aberta. Questão de ordem só. Perdão, vereador. Eu acho que passou despercebido aquela pergunta sobre como é o planejamento quando chega um loteamento, se vocês dão um palpite sobre... Só faltou essa. Correto. Vereador, é o seguinte, qualquer projeto de loteamento, ele primeiro passa pelo IBPLAN. Tá? O IBPLAN aprovou, vai para o SAMAI para nós analisarmos se há viabilidade naquela região de fazer aquele loteamento. Então, o que a gente tem dado lá, nesses últimos loteamentos que tem aparecido, a partir do momento que eu assumi, antes eu não sei como que era, tá? Acho que até era do mesmo jeito. Nós temos dado liberação com condicionantes, algumas condicionantes. Qual condicionante? Bom, tem que ter um reservatório na localização. Inclusive, nós estamos agora para fazer mais um reservatório lá em Águas Claras, que também está previsto no PPL, que é uma condicionante, esse reservatório vai ser a condicionante para que alguém possa fazer um empreendimento de loteamento lá, senão não. A mesma coisa, diversos loteamentos que passaram por lá, tudo com condicionante. Bom, nós vamos aprovar. Quantos lotes são? 100. Você vai ter que botar a bomba de água, casa de bomba, o reservatório. Nós vemos se há viabilidade, se nós temos ali vazão para isso, se nós temos pressão suficiente para botar, tá? Só para vocês terem uma ideia, até para concluir, pouca gente sabe, são quase 1000 ligações por ano nova. Quase 1000 ligações. Estou dizendo quase que dá 800, 900, 900 e pouco. Ligações. Isso é muito. Se você não estiver lá na frente, você não está pensando lá na frente, daqui a pouco vai faltar água para todo mundo. Uma pessoa normal, né, não é eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa normal consome 110 litros de água por dia. Uma pessoa. Agora imagina. Tá? 120, 140 mil pessoas, quanto é que não consome? Então, esse reservatório que nós fizemos aqui, ó, esse, né, foi o grande salvador da pátria. Hoje tem 6 milhões e 800 mil litros ali estocados, para numa eventualidade de ter que fazer um conserto grande, como nós tivemos que fazer agora. Nós estamos fazendo uma ação ali, uma modificação na ponte dos bombeiros ali, onde vai ser feita a beira-rio, e a máquina que está trabalhando lá arrebentou uma canalização de 400...
É uma coisa grandiosa. Se nós não tivéssemos essa reservação ali, consequentemente, a cidade ia sofrer uns 2, 3 dias aí com falta de água. Então, todas essas ações, elas vêm somar, vêm ajudar para que o abastecimento seja normal. Agora, vamos dizer assim, a grande obra, que eu tenho certeza que esse ano nós não vamos conseguir acabar, mas em 2 anos para frente nós vamos conseguir acabar, é a Estação da Limeira, que, só para vocês terem uma ideia, vereador, desculpe, só que estou me estendendo um pouquinho, mas vou acabar. Só para vocês terem uma ideia, e já me perguntaram também, eu nunca me neguei, por isso que aquele senhor que está me questionando, ele nunca foi lá falar comigo. Mas por que não vai lá? Por que eu atendo todo mundo, nunca ninguém foi lá, a não ser que eu não estou. Às vezes o cara briga comigo, foi lá e eu não atendi, mas eu não estava, como é que ia fazer? Só para vocês terem uma ideia, vereador, veja como é que é as coisas. Já questionaram, por que estão fazendo um reservatório de 130 mil metros de altitude, que era muito mais fácil fazer aqui na beira do rio, não sei o quê. Tá certo, tudo bem. Estação de Jaraguá do Sul. Fui lá visitar, que me falaram que era mais informatizada, tecnologicamente, mais preparada, um grupo de engenheiros. Fui lá visitar. Fizeram a estação no lado do rio Itapucu. No lado. A 2 metros estão captando água. Em 2014 botou água até a metade. Nós vamos cometer o mesmo erro? E entrou água poluída numa estação de tratamento, você leva no mínimo 15 dias para voltar à normalidade. E está lá. Quando eu tenho ido em alguns congressos, eles falam muito da estação lá de Jaraguá do Sul, que é modelo. Eu não sei modelo de onde. Mas uma estação que bota água de enchente dentro, pode ser modelo para algum lugar. Essa nossa está demorando um pouco mais, mas está numa altitude de 130 metros. Primeiro que vai baratear o custo para distribuir, porque vai ser praticamente tudo por gravidade, mas é muito mais segura, que jamais vai botar água lá em cima. Obrigado, presidente. Continua aberta a pergunta. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Conforme colocado na tribuna, a gente apresentou, né, até agradeço, né, a Vossa Excelência por ter pedido para a gente fazer agora, que o senhor ia protocolar, então já está pronto o requerimento para formalizar a comissão, né, com a assinatura de 6 vereadores, ela automaticamente já aprovada, então se a gente puder até montar na sessão de hoje, agradecemos, e já solicitando até ao diretor-presidente que com a montagem da comissão, se há possibilidade então de se aguardar, né, para antes de colocar água dentro do reservatório, de encher o reservatório, para que a gente possa apurar isso. Obrigado, senhor. Como é de extremo interesse da nossa comunidade, a mesa recebe o presente requerimento, já devidamente aprovado. Como não havendo mais nenhum questionamento, nós concedemos ao presidente Samay, o ex-vereador DG Machado, 3 minutos para as suas considerações finais. Vereador Ivan, muito obrigado pelo convite que a Câmara me fez através do vereador Tuta. E é interessante a gente poder vir e falar sobre todos esses questionamentos, que alguns são preocupantes, claro. Quem mora perto se preocupa. Nós tivemos outras situações aí também. Mas a grande verdade é que você não pode se preocupar sem ter o conhecimento real da causa. Porque, o fulano falou, o ciclano disse isso. Não, vamos ver. Vamos ver onde é que estão os projetos, como é que foi feito. Vamos ver de que forma que foi feito, o material que foi usado, os engenheiros que assinaram, pessoas altamente responsáveis, pessoas da área, as sondagens que foram feitas. Vai tomar uma posição. Não pode sair daí como foi feito, que na realidade que preocupa as pessoas que estão aqui, foi essas notícias falsas que foram colocadas nas redes sociais, que aquilo lá é uma obra desnecessária, que é uma obra que vai cair para o lado, até já sabe o lado que vai cair. Nunca ninguém foi lá, fez um laudo, ninguém. Nós mandamos fazer o laudo. A Defesa Civil foi lá, fez um laudo. Temos... Bom, se o senhor está duvidando do laudo, então... Mas por favor. Se o senhor duvida do laudo da engenharia, da Defesa Civil e da engenharia, então a única... vou lhe dar a seguinte resposta. O senhor me desculpe, tá?
mas eu estou cansado de escutar esse tipo de bobagem. Então, daqui para frente... Daqui para frente, meu senhor, daqui para frente eu vou lhe dizer o seguinte, ó. As águias não caçam moscas. Muito obrigado.